Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre a rebeldia humana e a esperança dada por Jesus, através da sua graça. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, curtam o vídeo e que vocês possam se inscrever no canal e que vocês compartilhem o vídeo, seja agora, seja no meio do vídeo, no final do vídeo, no decorrer do vídeo. Mas não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e não esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito. Por favor. Que assim continuaremos nesse grande trabalho missionário. E agora vamos para a oração para começar. Queridos amados, que o Senhor ilumine mais uma vez o seu mensageiro e que eu possa levar a mensagem a essas pessoas e a mim também, pois estamos juntos para aprender. Que o Senhor possa falar através da minha boca, que seja apenas o seu instrumento e que ilumine a mim e as pessoas para que possamos ter nossa mente e coração aberto e possamos enxergar e aprender a sua verdade. Nada mais do que a verdade. Assim eu te peço, Senhor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, que os três maiores professores do mundo estejam aqui nos ensinando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, primeiro vamos falar sobre qual era o plano de Deus para a humanidade. Vamos lá. O plano de Deus era que toda a humanidade pudesse viver no jardim do Éden, pudesse comer das frutas, pudesse viver na paz, na alegria, no amor, sem doença, sem morte, sem nada. Mas Deus não poderia obrigar o ser humano a querer isso, né? É exatamente isso que Deus ofereceu ao ser humano, Adão e Eva, não é, né? Mas Adão e Eva preferiram o mundo, preferiram conhecer as coisas erradas do mundo, comer da árvore do bem e do mal. E assim se rebelando contra Deus. Como punição, Deus puniu que o ser humano, a partir daquele momento, iria, do pó da terra ele veio, ao pó ele retornaria, né? Muita gente encontra na Bíblia a palavra inferno, né? Alguém sabe o significado de inferno? Né? A pessoa fala, inferno é aquele lugar onde está Satanás, cheio de fogo. Não. O significado de inferno na Bíblia é sepultura, é mausoléu, sepultura, tumba, túmulo, né? Lugar onde ficam os mortos. Então é a sepultura. É lá que é o que eles chamam de inferno, é a sepultura, né? Assim como alma quer dizer vida, quer dizer homem, muitas vezes, seres humanos, né, seres vivos, né? Alma, né? Então é significado diferente do que as pessoas pensam. Como crítica, né? Quando a gente pensa no conceito bíblico, no conceito teológico, no conceito de Deus, a Bíblia ó, crítica, vem com um tom de você discutir um assunto ao qual você domina e com a intenção de levar a pessoa a fazer algo correto. Mas hoje em dia, a palavra crítica, ela se tornou algo errado, algo ruim, porque a pessoa critica a outra que está fazendo algo e principalmente sem ter nenhum conhecimento para falar. Compreende? A pessoa fica criticando a outra quando a pessoa não tem o conhecimento. Que nem, por exemplo, pessoas que vêm discutir comigo, falar a respeito da guarda do sábado, por exemplo. Pessoas que nunca pegaram na Bíblia para ler. Que mal sabem o que está escrito ali. Que só ouve o que pastor da igreja as igrejas que ela frequentou falava o tempo inteiro. As pregações. Mas ler ela a Bíblia para ela entender a verdade, ela nunca fez. Como que ela quer discutir comigo uma pessoa que já está estudando a Bíblia há 4 anos? É claro que eu não posso, por exemplo, querer discutir Bíblia com o pastor Arilton Oliveira, com o pastor Luiz Gonçalves, com o pastor... pastor... Como é que ele chama lá? Robson Menezes, o Robson Aleixo, né? Enfim, né?
o Felipe Amorim, eu não posso querer discutir com esses caras, com o pastor da minha igreja aqui, o Mariano, eu não posso querer discutir com eles. Por quê? Porque eles têm muito mais conhecimento da Bíblia do que eu, entendeu? Eu posso, sim, conversar com eles, a gente debater assuntos para que haja um aprendizado até de ambas as partes. Ele pode aprender até coisa comigo que talvez não saiba, tá certo? Mas nós precisamos entender que eu posso conversar com ele sobre o assunto. Eu tenho um pequeno, uma pequena amostra que eu posso estar discutindo com ele, estar na conversa. Mas eu não posso chegar nele e falar, não é assim, é assado. Por quê? Para mim falar isso, eu tenho que ter uma bagagem suficiente para isso. Eu tenho que ter um estudo profundo da Bíblia para isso. Tem gente que fala, eu sei a Bíblia inteira. Sabe não. O que é mais importante? Vamos ver, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um médico clínico geral. O clínico geral ele faz o quê? Geral, o corpo inteiro. Então, ele sabe mais, por exemplo, que um cardiologista, que é mestre de coração? A resposta é não. Por que não? Porque o cardiologista, antes dele ser cardiologista, ele é clínico geral. Primeiro a pessoa faz a clínica, a disciplina de clínica geral, ele se forma como médico clínico geral. Depois ele faz uma especialização em uma área. Então, se o médico é cardiologista apenas, clínico geral apenas, ele só fez a clínica geral, não fez a especialização, então ele não sabe mais do que o cardiologista. Entendeu? Então, você vê, quando você passa no clínico geral, ele vai fazer o quê? Ele vai encaminhar você para o médico especialista, se dá algum problema. Não é ele quem vai te tratar. Entendeu? Então, o que vale mais é você se aperfeiçoar em partes da Bíblia. Então, por exemplo, qual é a parte da Bíblia que a gente tem que tentar se aperfeiçoar o máximo possível? Apocalipse, Gênesis, Daniel, Provérbios e Eclesiastes, que são livros que têm muitos ensinos, os evangelhos, né? E o Pentateuco em geral, né? Gênesis já entra no Pentateuco junto, né? Que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. São as partes da Bíblia que nós temos que estar em um foco maior. Então, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Provérbios e Eclesiastes, Daniel e Apocalipse. São as principais partes da Bíblia que nós devemos estar ali focando no estudo. Você entendeu? E através desses estudos, vai acabar nos levando aos outros livros da Bíblia para determinados versículos, capítulos. Então nós temos que nos basear numa parte da Bíblia que é mais importante, podemos dizer que tem um conteúdo que é de vital importância. Mas nós não temos que falar, eu sei toda a Bíblia, eu não sei. Eu estou há 4 anos estudando a Bíblia e eu não posso falar, eu sei toda a Bíblia. Entendeu? Tem gente que está há 30 anos e sabe toda a Bíblia? Não sabe. Às vezes a gente vai pegar a Bíblia, vai ler e descobrir uma coisa nova. Que nem, por exemplo, eu estava na igreja e aí estava sendo falado lá do Éden, e aí uma irmã da igreja levantou lá uma tese, lá, né? Levantou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Né? O primeiro ato de espiritismo, né, aconteceu lá no Éden. Né? Por quê? Porque Satanás incorporou na serpente. Então houve o primeiro ato ali do espiritismo. Né? E eu não tinha para pensar nisso. E aí teve uma outra irmã que achou estranho falar aquilo e tentou falar algo, e ela então é, deu ênfase, deu argumentos pelo que ela falou. E realmente é verdade. Né? Esses dias eu assisti a série que passou na Record agora, do Neemias. Uma história que eu li na Bíblia, mas que eu não tinha tido ênfase, para de coisas novas com essa história. Né? Outro dia ouvindo o pastor Arilton Oliveira pregar na, na Novo Tempo, ele falando a respeito do carro de Deus, e aquilo também quando eu li em Isaías, passou despercebido, e aí então eu fui perceber algo que eu não tinha notado, que Deus tem um carro, entendeu? E hoje, mesmo na igreja, eu ouvi algo que eu também não tinha parado para pensar, mas a Bíblia fala que nós temos 2 anjos andando com a gente, desde que nós nascemos, 2 anjos nos acompanham, vocês sabiam disso? Um é o famoso, que é bem famoso, é o famoso anjo da guarda. Então, essas palavras da guarda, todos nós temos realmente um anjo da guarda. Que ele vai proteger a gente de todo mal, inclusive de Satanás. Mas esse anjo ele só pode interferir na nossa vida se nós aceitarmos a sua interferência. Se a pessoa não aceita, o anjo não pode fazer nada. Entendeu?
E o outro anjo que nós temos junto conosco é o anjo delator. É ele quem está anotando tudo o que a gente faz na nossa vida. Para na hora que nós como é que fala? Chegarmos lá para ser julgados, ele vai delatar tudo o que aconteceu. Então você quando vai dormir, você pede perdão a Deus pelos seus pecados? Se você não pede, comece a pedir. Porque se você não pedir perdão pelos seus pecados, vai acontecer o quê? Você pode morrer dormindo e se perder, e por algo de foi uma morte eterna, porque você não pediu perdão de dormir. Quantas pessoas que morrem vão dormir e não acordam mais? Não é? Então você deve pedir perdão sempre para Deus, se você cometeu um pecado. E o mais interessante é você tentar detalhar quais foram os seus pecados, porque ali você vai estar mostrando que você sabe qual foi os pecados. A gente fala, me perdoa por todos os meus pecados, mas quais foram os pecados? Então, os pecados que você lembrar, você detalha, por ter feito isso, aquilo outro, né? E depois, então, e aí no final você pega e fala, e aqueles que eu não estou me lembrando, que me perdoem também. Tá certo, queridos irmãos? Mas voltando ao assunto principal da meditação de hoje, o ser humano então se rebela contra Deus. Deus então, depois de destruir o mundo com o dilúvio, quando viu que o ser humano estava cada vez pior, ele então resolveu chamar um homem, que foi Abrão, né, que depois virou Abraão. Abrão, ele era um homem que ele vivia numa cidade que era idólatra, ele viu em Ur dos Caldeus, que era uma cidade que tinha vários deuses. Mas provavelmente ele teve acesso a pessoas que não eram. Talvez a mãe dele possa não ter sido uma pessoa devota de Deus, mas com certeza existiam pessoas que ainda adoravam a Deus, né? Por exemplo, Sam, um dos filhos de Noé, ele era uma pessoa temente a Deus, né? Mais do que os irmãos, né? Então, muito provavelmente, ele deve ter passado por algum dos filhos, né? O próprio Noé passou para os netos. Então, tem muitas pessoas que ainda tinham devoção a Deus. Então, provavelmente Abraão era uma dessas pessoas, que ele conhecia Deus, que ele talvez servisse a Deus, né? Que ele fosse uma exceção, né? Entre os idólatras, né? Mas Deus, então, depois o pai dele sai de Ur e vai em sentido a Canaã. Mas quando chega no caminho de Canaã, o que acontece? Ele para no vilarejo, era um vilarejo, não era uma cidade, né? Que não tinha nem nome. E aí, ao parar nessa cidade, ele acaba gostando do lugar e decide fazer moradia ali. E ele dá o nome da cidade de Padan Aram, que Aram era o irmão do Abraão, que foi morto ainda jovem, né? Morreu ainda jovem. E aí, depois Deus, então, ele chama Abraão e manda ele se apartar do pai ali, da parentalha, e seguir rumo a Canaã, um caminho que ele iria guiar, que dele faria uma grande nação. E essa nação, ela seria governada por Deus, e seria uma nação que serviria de exemplo para as outras nações, que através dela as outras nações seriam abençoadas, né? Deus sabia, o plano de Deus era esse, mas ele sabia também que o ser humano ia acabar frustrando os planos dele, porque Deus está sempre um pé atrás, ele sempre sabe tudo que vai acontecer. Então ele fez o quê? Ele já preparou esse livro sagrado que nós temos, que é a Bíblia, para que através dele outras nações, como nós brasileiros, por exemplo, se tiver alguém me ouvindo em outros países, que nós temos acesso a Deus hoje em dia através de quem? Da Bíblia, que foi escrita com inspiração do Espírito Santo por homens judeus, por homens israelitas, descendentes de Abraão, né? Então, de um jeito ou de outro, a descendência de Abraão está trazendo bênção, né? Abençoando as outras nações. Você entende? Mas o povo resolveu se rebelar novamente contra Deus lá, quando eles pedem um rei. Eles rejeitam o Criador como rei e pedem um rei humano. E Deus fala, dá para eles o que eles querem. Deus já estava cansado, eles se rebelando o tempo inteiro no deserto, lá teve que matar gente lá de enterrados vivos, teve que matar toda aquela geração no deserto para eles não entrar na Terra Prometida, porque eles estavam querendo voltar para o Egito, um monte de coisa.
Deus, mesmo com toda essa rebeldia, o povo se rebelando, Deus ainda ofereceu a nós um ato de misericórdia, quando Jesus morre na cruz e nos oferece a graça para que nós possamos alcançar a salvação, né? Porém, as pessoas falam, nós somos salvos só pela graça. Muito bem. E como explicar um versículo de Apocalipse, que está, acho que, se não me engano, Apocalipse 20, versículo, eu não lembro agora o versículo, se é 11, se é 14, que está escrito que nós somos salvos, acho que é em Apocalipse. Está escrito que não, acho que não é Apocalipse nada, acho que é ou é em Coríntios ou é em Tessalonicenses. Uma das duas. Está escrito que nós somos salvos pelas obras, pelas boas obras. Não, agora eu lembrei. É Apocalipse mesmo, Apocalipse 20, versículos 11 por aí. Acho que vai do versículo 11, se não me engano. Fala que durante lá o julgamento, o anjo delator, que é esse que eu falei que fica junto com nós, junto com o anjo da guarda, ele vai delatar para Deus lá e as más e as boas obras. E que através das boas obras nós alcançaremos a salvação. Então, ou seja, só a graça, então, só porque Jesus morreu na cruz lá, a graça que ele está oferecendo é suficiente para mim ganhar a vida eterna? Não. A resposta é não. A igreja que prega o contrário disso está errada, está enganada. Tá certo? É não. Nós só poderemos alcançar a vida eterna por causa da graça de Cristo ter morrido na cruz. Senão, de nada adiantaria a gente seguir toda a lei, a gente seguir tudo certo, porque nós já caímos em pecado em algum momento. Então nós precisamos dessa graça para nós alcançarmos a salvação. Tá certo? Mas nós só vamos atingir esta graça, só vamos receber essa graça se nós estivermos debaixo da obediência a Deus, da fidelidade a Deus, se nós estivermos praticando as boas obras. E quais boas obras que é? São seguir os mandamentos? Também. Mas a mais importante são as boas obras, como a que eu fiz ontem, por exemplo. Ontem não, foi anteontem, quando eu fui em Mogi, eu passei lá, o rapaz sentado no chão na rua, morador de rua, me pediu R$ 1 para poder comer lá no Bom Prato, né? No Bom Prato, que é o restaurante do governo, que com R$ 1 você almoça. E é uma comida muito boa, porque eu já comi nele. E se engana quem acha que o Bom Prato é só para morador de rua, né? Para qualquer pessoa que quiser comer lá. Você vai lá, paga R$ 1 e você come. Entendeu? E o rapaz não tinha nem R$ 1 para comer. Aí ele me pediu, moço, você pode me dar R$ 1 para me comer ali? Eu peguei uma moeda de R$ 1 e dei para ele. Eu ia dar até dois, eu acabei dando um só. Por quê? Porque era bem capaz dele pegar o outro R$ 1 e tomar de pinga, tomar de coisa, não sei. Eu prefiro dar comida para a pessoa do que dar dinheiro. Mas ali eu dei porque estava do lado do Bom Prato, né, mesmo. E aí eu vi que ele, depois que ele pegou R$ 1, ele foi correndo lá para a fila para poder comprar a comida dele. Então realmente ele ia comer. Então isso faz parte de um ato de misericórdia, é uma boa obra para Deus. Quando eu estou gravando essas mensagens para vocês, é uma boa obra para Deus. Entende? Eu estou aqui gravando, é uma boa obra para Deus. Quando eu falo para alguém sobre Deus, é uma boa obra que eu estou praticando. Quando eu ajo com misericórdia, quando eu sirvo de exemplo a outras pessoas. Então a pessoa tem que olhar para mim e ver que eu sou uma pessoa de Deus, que eu sou diferente. Entendeu? Isso é uma boa obra. Entendeu? Então a pessoa fala, Deus tem religião? Não, Deus não tem. Tem gente que vai falar, Deus é da Assembleia, Deus é adventista, Deus é católico, Deus não. Deus é judeu. Não, não tem religião. Embora Jesus, quando esteve na Terra, ele era judeu, né? Deus não tem uma religião. O que Deus tem ele nos deu suas leis, seus mandamentos, as suas orientações na Bíblia, ali no seu manual, e que nós sigamos. Entendeu? Como já foi ensinado, a lei ela vai servir como o quê? Como base para que você entenda se você está em pecado ou não. Como é que você vai saber se você cometeu um pecado? Nós falamos agora há pouco de orar pedindo perdão pelos pecados. Como que eu sei que eu estou no pecado? Quando eu olho para a lei. Né? A lei é o espelho. Então, como que eu sei que eu estou com o rosto sujo, alguma coisa? Não, eu vou lá e olho no espelho. Aí eu vejo o rosto sujo. Tá sujo assim, tá uma coisa suja no meu rosto. Eu vou pegar o espelho e passar no meu rosto para me limpar? Não. Eu vou lá na água no banheiro, pego na pia, passo água com sabão no rosto e limpo onde tá sujo. Mesma coisa é a lei.
A lei é o espelho, eu olho na lei e vejo que eu estou em pecado, que eu cometi um erro, que eu estou em pecado, que eu errei, que eu transgredi alguma das orientações de Deus. Aí eu vou o quê? Eu vou na água com o sabão de Deus para me purificar e pedir perdão a Deus, e na água da purificação de Deus para que eu possa me purificar e entrar na vida eterna. E qual que é essa água da purificação de Deus? A água com o sabão de Deus. É a graça de Jesus na cruz. Entende, queridos irmãos? Então, nós temos na nossa meditação de hoje a seguinte coisa: o povo se rebelou, adorou deuses, está corrompido na maioria do mundo hoje em dia, todos adorando imagens, todos adorando igrejas, adorando pastores, paninho com suor de pastor, todos crendo em algo que não é verdade, se deixando levar por ensinamentos falsos, criados por homens e por Satanás e não por Deus. Não leem a única fonte de Deus que temos, que é a Bíblia, se deixam enganar, mas mesmo assim Deus está oferecendo a graça. E mesmo essas pessoas que estão se deixando enganar, Deus ainda, na sua grande misericórdia, vai salvar muitos deles e levar para a vida eterna. Por quê? Porque eles vão ser salvos pela ignorância, por não ter acesso a certas verdades. Deus vai julgar de acordo com o que ele sabe. Entendeu? Então, queridos irmãos, não importa a igreja que vocês são. Eu já falei de uma família que é do meu melhor amigo, que são católicos, são pessoas tão católicas, tão devotas. Você vê o bem, né? Você olha para a pessoa, você sente Deus com eles. Mesmo eles estando numa igreja que adora imagens, que guarda o domingo, que acredita que a pessoa morre e vai para o céu, vai para o inferno. Algo que nem existe, que é o inferno. Você entendeu? Mesmo ele estando nessa família, e essa família sendo de jeito, eu tenho certeza que a família dele vai ser salva. Se eles estiverem praticando bem, fazendo bem ao próximo, não tem dúvida que eles serão salvos. Pois eu sinto Deus com eles. Coisa que eu não sinto com muitas pessoas que se dizem protestantes. Né? Eu vejo, por exemplo, a pessoa fala, o adventista se acha dono da verdade, que Deus é só da igreja deles, que a igreja deles que é certa. Não. A própria Ellen White, que é cofundadora da Igreja Adventista, ela quem fundou a Igreja Adventista, ela falou que a maioria das pessoas que serão salvas serão nas igrejas protestantes. Ela não falou que vão estar na Igreja Adventista. Entendeu? Por quê? Porque tem muita adventista que vai se perder ainda. Mesmo nesse estudo todo, estando descontado, ainda vão se perder. Por quê? Porque vão derrapar. Porque vão em algum momento achar que sabem de tudo. E a pessoa que acha que sabe tudo na Bíblia, que sabe tudo, é onde vai cair. Nós não sabemos. Você pode estar estudando a Bíblia durante 50 anos, 60 anos, não sabe tudo. A Bíblia é muito complexa para você conseguir saber tudo sobre ela. Você precisa estar sempre em estudo e revitalizando o seu estudo para você não esquecer, para você estar sempre fresco na sua cabeça, para que você sempre siga a verdade. Entendeu? Se eu paro de pregar para vocês, se eu paro de ler nas coisas que eu estou lendo, se eu paro de assistir a Novo Tempo, eu não consigo mais gravar essas mensagens. Eu fico sem texto para falar para vocês. Me falta coisa, por quê? Porque eu fico fraco. O Espírito Santo me ilumina. E aí sai alguma coisa. Mas eu fico fraco, eu fico sem argumentações. Agora, quando eu estou assistindo como agora, estudando, eu ganho argumentação. Ainda fui na igreja hoje, eu ganhei mais de argumentação para gravar essa mensagem. Compreende? Então, queridos irmãos, mesmo nós sendo rebeldes dessa maneira, Deus está oferecendo uma graça para gente. Ele é um Deus de amor. E Ele está tentando fazer com que aconteça o que Ele sempre quis. Que todos nós vivêssemos em paz, com saúde, sem morte. A morte entrou no mundo porque o homem resolveu comer da fruta proibida. Por quê? Porque Adão, ele amou mais Eva do que a Deus. Entendeu? Adão amou mais Eva. Por quê? Porque ele comeu da fruta. A Eva foi enganada por essa frente, comeu, tudo bem. Mas e Adão? Ele foi enganado? Não, ele comeu porque ele quis. E por que ele comeu? Porque provavelmente, né, a Bíblia não fala diretamente, mas provavelmente, quando ele viu que a esposa dele tinha comido e que ela iria morrer, ele falou: vou ficar sozinho. Eu vou perder a mulher que eu amo. Não, eu vou comer e vou junto com ela. Provavelmente foi esse o pensamento de Adão. E ele foi lá e comeu da fruta. Né? E aí você vê o paralelo com Abraão. Enquanto Adão comeu da fruta,
por amor mais Eva do que a Deus, Abraão se demonstrou mais temente e ter mais amor por Deus do que pelo próprio filho, né? Porque ele ia matar o filho para Deus. Na mente e no coração ele matou o filho, né? Ele estava, para ele já estava morto, ele levantou a coisa. Quando ele foi abaixar, o anjo segurou o braço dele e Deus disse: não toque no menino. Agora eu sei que você ama mais a mim do que qualquer outra coisa. Então aí você vê a diferença entre Abraão e Adão, né? Então é aí que está a questão, queridos irmãos. A maioria das pessoas hoje em dia amam mais o mundo, amam mais as mulheres, amam mais filhos, amam mais comidas, amam mais balbúrdia, bebidas, andam mais as coisas do mundo do que a Deus. Preferem trabalhar no dia que não vai trabalhar, preferem rejeitar o sábado do Senhor, preferem rejeitar ou não comer as carnes imundas e se empanturrar. Aí vem a pandemia que matou milhões de pessoas aí. Por quê? Porque o ser humano resolveu comer as carnes imundas. Foi de lá que o ser humano lá, os chineses, comeram o pangolê estava contaminado com o vírus da Covid, porque ele comeu as fezes do morcego, que é que é ele quem transmite o vírus da Covid, né? O coronavírus. E do pangolê, o vírus acabou se mutando. Essa foi uma mutação dentro do pangolê, provavelmente. Os chineses comeram e aí o vírus se instalou neles, sofreu uma nova mutação no ser humano, e aí ele ficou com essa potência que foi, porque ele já existia, o coronavírus. Mas ele era fraco. Né? Tanto que os cachorros já tomavam vacina contra ele, já lá na década de 90. Minha mãe tinha lá a vacina dos cachorros com coronavírus. Eu vi outro dia o cara mostrando lá a coisa do cachorro dele lá, tinha com coronavírus escrito. Mas não era esse vírus que teve agora, que é o Covid-19, era um outro vírus. Esse vírus que nós tivemos, ele sofreu mutações. Por quê? Porque o ser humano não fez o que Deus queria. Então será que nós vamos continuar rebeldes? Jesus Cristo morreu por nós. Um Deus maravilhoso. As pessoas falam que Deus é tirano. Não! Se ele fosse tirano, se ele fosse um Deus ruim, você acha que ele ia ele mesmo morrer para salvar esses seres humanos que rejeitaram a ele? Ele só está nos oferecendo de volta o Éden, de volta a vida eterna. O Éden foi levado ao céu um pouco antes do dilúvio cair. Ele vai voltar para nós quando chegar a hora, depois que Cristo purificar essa terra. Será que oferecer de volta o paraíso para a gente, receber de volta a vida eterna, não terá mais morte, nem luta, nem sofrimento, nem doenças, nem dor, nem nada? Rever pessoas que morreram em Cristo? Será que isso aí já não é o suficiente para a gente servir a Deus, ser obediente, temente a Deus, fiel a Deus? Eu vejo as pessoas falando, Deus é maravilhoso, Deus é tudo isso mesmo. Hoje de manhã eu orei para Ele e falei, Deus, ao longo da noite eu orei e falei, Deus, segura a chuva, para que não chova, para que possa ir voltar para a igreja hoje sem chuva, porque a estrada aqui é de terra. E a chuva, logo depois que eu orei para Deus, a chuva cessou, até agora não choveu mais. De manhã eu orei para Deus e falei, Deus, faça abrir um sol quente para secar as minhas toalhas que eu preciso lavar. E agora aqui está um sol quente, como se tivesse verão. Eu estou até sem blusa. Olha como o poder de uma oração, olha que Deus é maravilhoso. Mas não adianta só você falar que Deus é maravilhoso, está amarrado, que Deus não sei o que, isso aí. Não, você precisa crer. Não você falar que você acredita em Deus, mas você teme, mas você não confia. Não, você precisa se entregar para Ele por completo. Deus, Ele é pai, não é padrasto. Tá certo, meus queridos irmãos? Lembre-se sempre disso. Deus jamais vai virar as costas para você. Para ninguém. Quem vira as costas para Ele somos nós. Se nós aceitarmos a Deus, sermos obedientes e fiel a Ele, aceitarmos a sua proteção, além de um anjo delator e o anjo da guarda para nos proteger, nós também teremos o Espírito Santo aqui para nos proteger. E se for necessário, ele vai mandar o exército de anjos para nos proteger. Assim como ele mandou lá para Eliseu. Quando o exército assírio foram atrás para matar Eliseu, porque Eliseu era profeta, e estava falando tudo o que aconteceu, que o rei da Síria queria fazer, ele alertava já o rei de Israel antes.
Então, quando o rei da Síria ficou sabendo disso, ele quis matar Eliseu. Ele cercou a cidade onde estava Eliseu. Aí o servo de Eliseu saiu e viu aquele monte de soldados lá cercando tudo. E ele falou, Deus, eu vou sair daqui correndo, a cidade está cercada, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu orou a Deus e falou, abre os olhos dele para que ele veja de verdade. Aí Deus abriu os olhos do servo, ele olhou lá fora outra vez e viu aquele exército de anjos protegendo os dois para enfrentar o exército sírio se eles viessem em cima. É exatamente isso que acontece, queridos irmãos. Por quê? Porque Eliseu era temente a Deus, ele era um profeta temente a Deus. Eliseu, ele era pecador, é claro que ele errou também, é claro que ele cometeu pecados, ele não é perfeito. Ele também precisa do sacrifício de Jesus na cruz para se salvar, assim como qualquer outro. O próprio apóstolo Paulo fala que os pecadores ele era pior. Compreende, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Entender que Deus, ele é amor. Ele está nos oferecendo de volta uma vida de harmonia, de alegria, sem doença, sem médico, sem hospital, sem farmácia, sem dor, sem câncer, sem nada. Uma vida saudável, de alegria, de paz, de boa convivência com seus familiares. E de volta aos seus parentes que já se foram. E ele só pede que você seja obediente e fiel a ele. E pratique as boas obras para você alcançar a vida eterna. Então, queridos irmãos, Deus não está simplesmente exigindo nada de nós, né? Você vê que no Éden, Deus ofereceu a Adão e Eva infinitas frutas que tinha lá. E ele só pediu que eles não consumissem uma única fruta. Uma! Que era a árvore do bem e do mal. Essa fala sua familiar, uma única, eu acho que pelo menos para mim soa. Com o dia de sábado hoje em dia, queridos irmãos. Deus hoje em dia, ele está falando que faça todas as suas coisas nos 6 dias, mas um único dia, que é o dia de sábado, o 7º dia, dedique a mim. Faça simplesmente as minhas obras, cesse a sua vida. Se você é um empresário, feche a sua empresa. Se você trabalha, não trabalhe ao sábado. Se você é funcionário, dedique esse dia a mim. Não pratique obras na tua casa nesse dia. Limpe a casa sexta-feira à noite, depois só sábado de manhã. Faça a sua comida que tiver que fazer na sexta-feira para não fazer no sábado. Se for possível, compre as coisas na semana e não compre nada no sábado. Não faça as coisas no sábado. Eu, às vezes, aqui compro alguma coisa no sábado, porque eu moro longe do mercado. Eu não posso ficar indo na semana lá no mercado para comprar coisa, porque eu vou gastar gasolina à toa. E eu deixo para comprar no sábado o quê? Pão. Por quê? Porque o pão, eu prefiro comer um pão fresquinho no sábado, em vez de comer pão de 3, 4 dias, porque às vezes eu saio na quarta-feira. Né? E outra, agora eu só vou sair terça-feira. Então, eu não posso comprar pão. Agora que eu vou voltar a trabalhar, eu vou trabalhar sexta-feira. Na sexta-feira, quando eu voltar, eu já vou comprar o pão pra gente comer no sábado. Entendeu? Eu não vou mais comprar pão no sábado. Você entendeu? Por quê? Porque não há necessidade. Então, se eu puder fazer antes, a gente faz. Nós não temos que só fazer no sábado as coisas. Entendeu? Porque se eu tenho como, eu vou fazer. Por que tem que fazer no sábado? É pra confrontar Deus? Deus está pedindo um único dia para ele. Será que ele está pedindo muito? 6 para nós e 1 para ele? Mesma coisa não é? Será que ele estava pedindo muito para Adão e Eva não comer uma fruta quando tinha milhares lá para eles experimentarem, para eles comerem à vontade? Doces igual mel? Tinha necessidade? Não tinha. E Jesus demonstra isso lá no deserto. Quando Satanás tenta ele, fala para ele, transforme a pedra em pão. Ele tinha um motivo para fazer, porque ele estava morrendo de fome, 40 dias sem comer, sem beber nada. 40 dias. E você acha que ele não estava morrendo de fome para pegar a pedra e tomar pão e comer? Sim. Mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Falou, não, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque Jesus sabia qual que era a missão dele de vir aqui. Ele tinha que viver como um humano,
sem poderes, sem nada, vivemos como um ser humano, sofrer o que o ser humano sofre, e morrer sem cometer nenhum pecado para pagar o preço do pecado e libertar o ser humano com a graça dele, a graça de Jesus, para levar-nos à vida eterna. Ele sabia que essa era a missão dele, que ele não podia, se ele fizesse isso, ele estaria usando a sua divindade e aí ele já não poderia mais ser como sacrifício. Satanás sabia disso, por isso tentou fazer Jesus usar os seus poderes. Mas mesmo com fome, Jesus não cedeu. Agora, Adão e Eva, sem fome nenhuma, comeram a fruta proibida. Então, queridos irmãos, hoje Deus está falando para a gente a mesma coisa. Não guarde um dia só, que é o sábado. Quando ele disse lá, fala, se comer, certamente morrerá. Hoje em dia, ele está falando isso do sábado e também das carnes imundas. Ele já vai ensinar, você coma carne de porco, carne de frango, coma carne de boi, coma carne de peixe que tiver escama babatana, coma tais aves, coma grilo, gafanhoto, coma as frutas, só não coma as carnes imundas. É a mesma coisa que ele pediu no Éden. Adão e Eva foram lá e comer a carne imunda. Vocês vão fazer igual Adão e Eva? Ou vocês vão fazer diferente? Será que se vocês estivessem lá, vocês também teriam comido a fruta proibida? Todos esses que estão se negando hoje a não comer as carnes imundas, comeriam da fruta proibida. Porque se estão comendo agora da carne proibida, por que não comeriam da fruta proibida? Queridos irmãos, a Bíblia é muito clara. Eu venho batendo nessa tecla várias vezes, quase todas as meditações eu falo a mesma coisa. Estude a Bíblia, ela é a única fonte de Deus que nós temos. E se tiver alguém que esteja me ouvindo, que é ateu, ou que não acredita na Bíblia, acha que é um livro comum, eu vou falar algo para você. Se você falar que você serve a Deus, qual é o Deus que você serve? Essa é a pergunta que eu faço. Qual é o Deus? Por que você segue esse Deus que você fala que serve? Se você conhece ele, o que você sabe sobre ele? Porque as únicas coisas que eu sei sobre o Deus único, sobre o Deus criador, eu sei porque eu leio na Bíblia. Senão, eu não saberia nada dele. Como é que eu iria seguir esse Deus? Como é que eu iria adorar esse Deus? Como é que eu iria louvar esse Deus se eu não sabesse nada sobre ele? Eu vou lá, então quer dizer, vem uma pessoa estranha e fala para mim, entra no carro, eu vou entrar? Não, eu não conheço a pessoa, como é que eu vou entrar no carro? Isso foi um sequestro. Agora, se no mesmo carro vinha uma pessoa lá, vinha um vizinho me oferecer uma carona, vizinho que de minha confiança, que eu conheço, que bem, ou um tio, ou um parente, é claro que eu vou entrar no carro e vou pegar a carona com ele. Entendeu? O irmão da igreja, no mesmo carro. Por quê? Porque eu conheço. Como que você pode crer, seguir um Deus, adorar um Deus que você não conhece? Eu sempre falo isso também para vocês. Se você não conhece, e como que você vai passar a conhecer a Deus? Lendo as suas escrituras, a sua palavra. É o único caminho. E não é ir na igreja, não, porque na igreja você vai ouvir falar na igreja sobre ele. Você entendeu? Que nem eu fui na igreja hoje, eu ouvi falar de Deus lá, sobre coisas dele, sobre a criação, sobre o ensinamento que ele está dando na Bíblia sobre a morte, né? Então eu ouvi falar sobre ele, mas eu vou conhecer e me tornar íntimo dele a hora que eu pegar, sentar em casa, pegar a minha Bíblia, começar a ler, começar a folhear, ficar dia após dia em contato com a palavra, assistindo programas que eu ensino sobre a palavra, estudando ali, compreendendo ali, comprovando o que está sendo falado nos programas é o que está escrito ali, estudando aquela palavra, eu vou começar a conhecer a Deus, orando para Ele, orando todo dia, conversando com Ele, quando eu converso com pessoas, eu vou passar a ser íntimo dele, ali eu vou conhecer esse Deus. Quando eu começo a pedir coisas que acontecem, eu vou começar a entender que Ele me escuta. Quando eu orei e pedi que o pé de banana ali, o pé de manga desse manga, Ele fez frutificar. Um pé de manga que nunca deu manga. Quando eu orei hoje de manhã e pedi que
Não choveu outra noite, aliás, pedi que hoje não chovesse, né, até pelo menos até eu voltar da escola, para que eu pudesse da escola ou da igreja, para que eu pudesse, chegar aqui em segurança, porque aqui é estrada de terra. Ele me ouviu, a chuva na mesma hora cessou, e só voltou a chover agora de manhã. Aliás, até agora, aliás, não voltou a chover. E de manhã eu pedi para ele que abrisse um sol, estava um tempo fechado, feio, parecia que ia chover. Eu peguei, lavei as minhas toalhas e coloquei ela embaixo do telhado da área, do varal, porque eu achei que pudesse chover, mas eu orei a Deus e pedi que não chovesse, que abrisse um sol forte, para que eu pudesse pôr minhas toalhas lá e elas secarem. E tá um sol maravilhoso até agora, ainda tem um ar de sol, né? Agora a nuvem tapou o sol ali, mas tava com sol, né? Tá com ar de sol. Agora a nuvem tá saindo e tá saindo outra vez, ó. Então, Deus ouve o que a gente pede. Nós temos que crer nisso, porque isso é verdade. A Bíblia fala, ele ouve. O que você pedir em fé, ele vai, se for da vontade dele, se for possível você atender, ele vai atender. Agora, eu não posso pedir a ele, me faça aparecer na minha frente R$ 1 milhão, isso ele não vai fazer, entendeu? Mas ele pode fazer eu ganhar um sorteio e ganhar essa fortuna. Mas ele só vai fazer se isso tiver um propósito que for importante. Agora, se for só para benfeitoria própria, ele não vai fazer, entendeu? E nós temos que entender, se você chega a ganhar um prêmio como esse, R$ 1 milhão, 500 mil reais, 20 milhões, você tem que entender que você não tem só que usufruir desse dinheiro, mas também ajudar quem precisa. Então, por exemplo, eu ganhei 30 milhões, vamos fingir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que doar 3 para a igreja, primeira coisa, que é o dízimo, vai sobrar 27. Eu faço alguma coisa que eu queira, e parte desse dinheiro eu tenho que destinar a alguma coisa. Uma coisa beneficente, né? Algo que eu possa ajudar pessoas necessitadas de alguma maneira, entendeu? Eu tenho que destinar algo para esse tipo de coisa. Eu não posso simplesmente pensar nesse dinheiro e guardar para, não, tem que guardar para usufruir desse dinheiro. Não é só isso. E as outras pessoas que estão precisando? Aí eu vou estar fazendo igual os artistas, que ganham um monte de dinheiro, moram em mansão, enquanto tem gente morando embaixo da ponte, como aquele rapaz lá na rua, não tendo R$ 1 para comer, no bom prato. E aí eu dei R$ 1 para ele. Não falei agora há pouco. E falei ontem também. Então, queridos irmãos, temos que dividir. Não adianta eu falar, não, eu vou guardar esse dinheiro. Não, eu posso guardar, mas não precisa guardar tudo. Se eu guardar 10 milhões, dos 17 que sobrou, eu vivo o resto da minha vida com ele. E eu posso pegar os outros 7 e ajudar quem precisa. Entendeu? Devolvi para Deus 3 na igreja do dízimo, e os outros 7 eu uso para ajudar quem precisa. Entendeu? Eu faço o quê? Eu pego desses 7, eu posso fazer o quê? Com 1 milhão eu compro um terreno. Nesse terreno eu construo um galpãozão, né? Construo, faço várias paredes falsas, aquelas paredes que não é de verdade, né? Que você vai fazendo lá, e faz essa separação, faz vários quartos, né? Com qualidade, ponho camas de verdade, ponho cama de qualidade, com conforto, e trago os moradores de rua para morar lá. Eu faço quartos, esses quartos com suíte ainda, com banheiro, para cada um tomar o seu banho, né? E aí eu faço o quê? Construo e, e ponho uma cozinha, e aí eu faço o quê? Vou na igreja onde eu frequento e ajudo alguns irmãos a fazer um trabalho beneficente lá, voluntário, e as pessoas irem, fazer o almoço, servir essas pessoas, a pessoa pode até comer no bom prato se tiver algum perto, né? Pode até comer no bom prato, então a gente pega e dá, se for o caso, em vez de fazer o almoço ali, dá R$ 1 para cada um, para que as pessoas vão comer, você entendeu? No bom prato. E aí pessoas voluntárias vão, lavam essas roupas, coisas, deixam uma máquina lá, senão deixa uma máquina lá e leva o sabão, de vez em quando leva lá algumas caixas de sabão em pó para que eles lavem a roupa deles,
compra umas roupas para essas pessoas, né? Para quem não pode comprar, vem em casa roupas velhas, vai e doa para essas pessoas, para que eles possam usar, roupas que você não usa mais, entendeu? E aí dá um conforto para essas pessoas. É isso que Deus quer de nós. É as boas obras que Ele quer. Ele não quer que eu chegue lá no céu, salvo lá, eu fiz tudo que era certo, aqui salvo. Não. Ele quer que eu chegue lá, mas que eu traga comigo pessoas que eu ajudei a salvar. Essas são as boas obras que eu preciso praticar. Então, dessas mensagens que eu vim gravando para vocês, se um irmão de vocês que estiver me ouvindo, se voltar para Deus e servir a Deus, eu consigo converter um, eu já estou feliz demais. Se eu converter dois, melhor ainda. Se eu converter 10, melhor ainda. Mas a minha função aqui é evangelizar. É trazer as pessoas para a realidade, para a verdade de Deus. Tentar levar as pessoas junto comigo para a vida eterna. Então essas são as boas obras que eu estou praticando. Semana passada, não, retrasada, nós entregamos livros, né, a respeito sobre a vida, né, sobre a autoajuda, né, pessoas que estão passando por doenças, por problemas difíceis, né, tendo algumas orientações ali do que fazer. Então, queridos irmãos, é assim. Então, isso é o trabalho das boas obras. Nós temos que ajudar quem necessita. Não adianta eu só fazer o que é certo. Adianta um jogador como o Neymar, por exemplo, que faz gols, ele ora a Deus, agradece a Deus, fala em nome de Deus. Mas ele está trabalhando para Deus, fazendo boas obras? Ah, tá, porque ele fez lá o Instituto Neymar Júnior. Mas o Instituto Neymar Júnior, ele está fazendo o que ali? Agregando crianças, coisa para ser jogador de futebol, mas tem talento para ter alguma coisa? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai empresariar esses jogadores para ele encher o bolso? Então, ele está fazendo isso com segundas intenções. Eu quero ver ele pegar, montar um albergue, não, uma pousada. Você fala, pô, porque albergue dá uma coisa de qualquer jeito, não, uma pousada decente, né? Que seja uma pensão, né? Até melhor ainda, uma pensão, onde essas pessoas podem morar. Então, constrói, ele tem capital para isso. Ele pode até fazer uma casa mesmo. Por que ele não compra um terreno gigante, procura um terreno bem grande, em algumas cidades de interior que seja, ou às vezes na cidade pode comprar várias casas ali que estão perto à venda, compra lá ou senão reforma compra essas casas, reforma, às vezes casas à venda, compra uma ali, outra lá, e chama um morador de rua, fala, tá aqui a chave, e dá a escritura para ele, o nome dele, a casa. Pega outro morador de rua, dá uma escritura na casa, o nome dele. Entendeu? Aí faz o quê? Aí entra o Instituto Neymar Júnior, arranja um emprego para ir no Instituto. Você entendeu? Dá um jeito de empregar essa pessoa de alguma maneira, de dar um salário. O cara tem grana, o cara ganha milhões. Será que o cara não pode ajudar o necessitado? Os caras andam com carrão, moram em mansão enorme e não pode ajudar quem precisa, gente. É essa que é a questão. Ratinho tem duas ou três fazendas enormes, rede de televisão. Por que em vez de comprar essa rede de televisão, rede massa, ele não pegou e, e montou uma coisa para que essas pessoas pudessem trabalhar, pudessem morar, uma pensão, comprou casa e deu para moradores de rua. É essa a questão, tem gente necessitando e esses caras usufruindo, fazendo tratamento. Você vê, a Preta Gil tá falando de sair do Brasil para fazer tratamento fora. Gente, tem gente aqui no Brasil sofrendo de câncer que não consegue vaga nem no SUS para se tratar. Tô com uma irmã aqui da minha igreja com um problema grave de esôfago. O esôfago dela é fechado. Muitas vezes ela não consegue comer. Ela chegou a pesar 39 quilos. E se não fosse Deus, ela estaria já morta. Porque ela estava morrendo sem poder se alimentar. Deus foi lá e ela começou a se voltar para ele, a orar a Deus, a pregar, a frequentar a igreja. Deus abriu o esôfago, ela come. Os médicos não questionaram de mentirosa, ela já ganhou peso. Hoje em dia ela já deve estar pesando já uns 60 quilos, né? Assim, ela é baixinha, ela tá magra ainda, tá? 59 quilos, 58, mas ela já tá com uma barriguinha, ela já tá com cara de corada, pessoa saudável, ela tava cadavérica. Gente, e os médicos não acreditam que ela come.
E ela tem que estar no SUS esperando até hoje, até agora ela não conseguiu a cirurgia que ela precisa para tirar o esôfago dela e colocar um tubo no lugar, porque o esôfago dela não serve mais. Enquanto tem artista destartado no exterior, pô, gente, que coisa chata, coisa triste. Tá certo? Muito triste. Essa é o que eu tô falando. Então temos que pensar no próximo. Não adianta eu querer ganhar uma fortuna só para o meu bem-estar, para mim próprio. Não, eu tenho que pensar nos outros. Se eu sou a pessoa que eu não vou, Deus não vai me ajudar. Pode ser que a pessoa chegue a ganhar. Não, como as pessoas, quem ganha na Mega Sena, as coisas. Só que essas pessoas podem até ganhar. Mas vão acabar com tudo e vão voltar a ficar pobre. Quantas pessoas que ganharam fazenda aí, que ganharam um monte de coisa, estão na miséria agora? Acabaram com o dinheiro. A maioria. Teve o coitado lá do Thiago Servo, ganhou a grande conquista, e aí, quando como é que fala? É... Ai, deu branco. É, é, ele ganhou, quando ele foi receber o prêmio, a justiça tomou todo o dinheiro dele, porque estava devendo, não sei o quê. O processo lá, tomou tudo, ele não pegou nem o dinheiro na mão. Ficou lá à toa na fazenda, não ganhou nada, porque o que ele ganhou já foi tomado dele. Eu não sei se ele conseguiu recuperar alguma parte, alguma coisa, sei lá. Mas eu sei que lá na hora já sugaram o dinheiro dele, né? Entendeu? Então, gente, não adianta a gente querer querer achar que tem aço, não. O dinheiro tem que ser usado para o bem do próximo. O dinheiro não vai salvar ninguém. E ele também não traz felicidade para ninguém. Se você já é feliz, ele vai agregar, ele vai te dar o direito de você ter algo a mais, né? Mas ele vai complementar a sua felicidade. Agora, se você é infeliz, se você vive triste, vive longe de Deus, vive as traças, o dinheiro não vai trazer nada para você. Não vai te tirar o sofrimento, não vai tirar nada. Tem gente que acha que o dinheiro vai salvar a vida se precisar. Não vai, não vai. Se fosse assim, o Silvio Santos não tinha morrido, não, a Bíblia Diniz não tinha morrido, o Cid Moreira não tinha morrido, né? Se fosse assim, o Papa agora não tinha morrido. O Papa também tinha dinheiro, né? Lá os hospitais lá do Vaticano são de última geração, entendeu? Então, ninguém teria morrido, né? Então as pessoas segurariam. O dinheiro não adianta. Se você não tem Deus, o único que pode salvar é Deus, o que pode te curar é Deus, é Jesus. Então, se você não tem Deus consigo, não é feliz, o dinheiro não vai te adiantar em nada. Se você não tem Deus consigo, você vai pegar esse dinheiro e vai fundar. Né? Tem um ditado que diz: o pai constrói, o filho usufrui e o neto destrói. Por quê? Porque o filho usufrui, por quê? Porque o filho não dá continuidade no império. Você entendeu? É difícil um filho que consiga dar continuidade no trabalho do pai. Então, por exemplo, as filhas do Silvio Santos herdaram o SBT dele, dinheiro, tudo que ele tinha. Muito bem. Se elas não derem manutenção desse império, elas vão perder tudo que ele deixou. Vão ficar na miséria. Por quê? Se elas não tiverem capacidade de pôr a firma à frente, elas vão começar a entrar em falência, vai cair a audiência, elas não vão ter escolha, vão ter que fazer o quê? Vão ter que vender o império. E aí acabou. Entendeu? Tudo que o pai conquistou, elas vão chegar. E se elas conseguirem manter, uma hora elas vão partir também. E os filhos dela, que são os netos do Silvio, vão ter que assumir esse império. Se eles não tiverem capacidade para pôr esse império para frente, vão destruir. Então, queridos irmãos, se a pessoa não tem a sabedoria de Deus, se a pessoa não pensa no seu próximo, não pensa em viver, ela acaba destruindo tudo que tem. Se você não aprender que o dinheiro não é a felicidade, que o dinheiro não é o tudo, você acaba com tudo. Você vive na luxúria, na ganância e acaba com tudo. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado, meu Deus, por essa meditação. Mais uma vez, Senhor, eu peço perdão por todos os pecados que eu posso ter cometido já no dia de hoje, Senhor. Peço que o Senhor ilumine a todos nós, Pai, que possamos nos voltar a Ti cada vez mais e queremos fazer o que é certo e ajudar os nossos próximos a se voltar para Ti, Senhor. E é isso, meu Deus. Que nós possamos estar sempre contigo, Pai, sempre se lembrar de Ti ao ajudar alguém, para que não nós sejamos louvados por estar ajudando alguém, mas que você, Senhor,
A Ti seja louvado, meu Deus, por estar dando algo. Nós somos apenas o Seu instrumento, Pai. Temos que sempre lembrar disso, Senhor. E deixarmos de ser rebelde, Pai. Mexa no nosso coração, nos dê paz enquanto não deixarmos de ser rebelde, não deixarmos a Babilônia para estar seguindo você fielmente, obedientemente, Senhor. Tanto a mim quanto as pessoas que estão me ouvindo, Senhor. E mesmo aqueles que estão inscritos no canal que não estão ouvindo. Que todos só tenhamos sossego se nos voltarmos para Ti, Senhor. Esteja sempre junto conosco, Pai. Em nome de Deus eu oro e agradeço, Senhor. Que assim seja. Obrigado, meu Deus. Que os mais pessoas do mundo estejam sempre conosco nessas meditações. E agradeço que Deus abençoe a todos, dê um excelente fim e abençoado sábado a todos. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Tá certo? Por estarem me ouvindo. E lembre-se, você não vai para o céu sozinho. Você tem a obrigação, a primeira obrigação sua é levar os seus filhos com você. Se você chegar lá e os seus filhos não tiverem, se você foi negligente, Deus vai te perguntar, cadê os teus filhos que não estão aqui? Então, se eles não vão entrar, você também não vai. Pois você foi negligente. Deus vai te perguntar. Se você não fizer o que é certo. Siga o exemplo de Samuel, que mesmo tendo errado com os filhos ali em algum momento, né, ele tentou criar os filhos no caminho de Deus, provavelmente, porque mas provavelmente talvez ele tenha errado, mas quando ele ficou sabendo as coisas erradas que os filhos estavam fazendo, ele agiu prudentemente, corretamente e educou os seus filhos, mostrou para eles o que eles tinham que fazer, deu a bronca e a disciplina necessária, assim como Deus faz. Que sigamos o exemplo de Samuel e disciplinemos nossos filhos, para a hora que nós estivermos na vida eterna, eles estarem lá junto conosco. Porque Deus também, mesmo que não só porque nós queremos eles lá, mas porque Deus vai nos perguntar, por que é que você deixou que teus filhos se perdessem, porque você não os educou corretamente? Deus vai cobrar de você. Depois disso, ele vai querer saber cadê as pessoas que você ajudou a levar para a vida eterna. Se vocês não estiverem praticando as boas obras, assim como eu estou praticando, ele vai falar, por que, que você não praticou as boas obras? Por que, que você não usou os talentos que o Espírito Santo te dava para trazer as pessoas para Deus? Hã? Tá certo, queridos irmãos? E não esqueçam, cada vez que eu fizer, até esqueci de fazer isso, mas a próxima vez que eu der um dinheiro para alguém, eu tenho que lembrar de falar, foi Deus que mandou para você, não eu. Você entendeu? Porque porque nós não temos que se vangloriar da ajuda que nós estamos dando às pessoas, não. Nós temos que louvar, que o nome de Deus seja louvado, glorificado e honrado pela ajuda que está dando, porque esse dinheiro que você está dando pertence a Deus. Então é Ele quem está te iluminando, o Espírito Santo é que está em você te iluminando a fazer essa boa ação. Então não esqueça de pôr Deus na frente quando você fizer uma ajuda, tá certo? Não esqueça de orar todos os dias e pedir perdão pelos seus pecados. Não deixe de orar e pedir perdão todos os dias, pedir conforto e amparo às pessoas que perderam seus parentes nos dias de hoje. Porque são muitas pessoas que morrem todos os dias. Muitas. Para quem passa às vezes na frente do cemitério, vê que todo dia o cemitério está cheio de gente lá velando parente. Portanto, queridos irmãos, são muitas pessoas. Muitas. Para que a gente possa orar e pedir conforto a essas pessoas e amparo. Que pessoas de Deus possam ir a essas pessoas e confortá-las. Porque é muito difícil o momento da perda. Por mais que eu saiba, por exemplo, que teremos uma vida depois dessa, que as pessoas poderão ser ressuscitadas, mas a gente sofre a perda de um ente querido. Eu até hoje sofro a perda da minha cachorra. Claro que a perda de um animalzinho a gente não tem certeza se nós vamos revê-la um dia. Porque Deus não fala a respeito sobre esse assunto, ele vai ressuscitar os animais que já morreram. Eu torço muito e prefiro acreditar que sim. Porque eu queria muito rever a minha amada cachorra que se foi. Mas tenho certeza que se não for possível isso, Deus vai me confortar de tal maneira que eu não vou sentir a falta dela no céu. Porque nós seremos transformados e seremos perfeitos lá, não esqueça disso. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Falou.